Fala, fera! Ou falem, feras! Tô de volta mais uma vez, sempre ligado e conectado com Goiás nesse sabadão aqui no Fala Fera, né? Sem moleza para o André Rodrigues, sem moleza para minha sobrinha Ágata, que é editora do canal, né? Sabadão com mais informações do Goiás e observando os comentários da galera, né? Os internautas gostaram, né? Essa alteração nos vídeos desde ontem. A sessão de abraços, saudações esmeraldinas na parte final, tá? Dos vídeos aqui no Fala Fera, tá certo? Então, de cara, eu leio a passagem bíblica e após a mesma já trago as informações do Verdão e aí eu fecho o vídeo com a sessão de abraços, beleza, galera? A passagem bíblica desse vídeo é o segundo desse sábado, Salmos 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, palavras do Senhor, graças a Deus, Salmos 119:11. Pessoal, delegação do Goiás desde ontem à noite, já em Belém, inclusive hoje, na manhã de hoje, né, o Goiás encerrou a sua preparação para o jogo de amanhã, tá certo? Houve um treinamento lá em Belém do Pará, na manhã de hoje, tá certo? E aí, a bola vai rolar amanhã no Mangueirão, 6:30 da noite. O Goiás encara o Paysandu. Se o Goiás é o líder da Série B, o Paysandu está na faixa de rebaixamento para a Série C. Vem mal no Campeonato Brasileiro, o Papão da Curuzu. O Papão que durante a semana tentou, junto à CBF, passar o jogo de amanhã do Mangueirão para o estádio da Curuzu, que é um estádio do Paysandu, né? É um caldeirão do Paysandu. A CBF disse não, e então o jogo amanhã vai ser lá no Mangueirão. O Paysandu que há 20 anos não ganha do Goiás. O Paysandu que há 20 anos não ganha do Goiás, mas este ano, com Serra Dourada lotado, uma linda festa da galera do Goiás, né? O Paysandu aprontou, né? Foi campeão nos pênaltis em cima do Goiás, campeão da Copa Verde. E aí, pessoal, deixa eu trazer aqui uma fala do técnico Wagner Mancini, ele falando sobre o adversário de amanhã, e após o Mancini, eu voltarei com outras informações que chamam a minha atenção no Goiás. Esse ano, com as viagens, né, e com os jogos em sequência, é uma equipe que tem jogado bastante, acabou de jogar as finais do Campeonato Paraense, então é uma equipe que está desgastada, não tem um grande elenco em números e por isso vem sofrendo. Eu não tenho dúvida que essa equipe do Luizinho vai se recuperar na competição. A gente tem que tentar usar isso daí a nosso favor, fazer um bom jogo no domingo, para que a gente com inteligência saiba usar também isso como estratégia. Muito bem, aí a presença do técnico Wagner Mancini aqui no Fala Fera em nome da Vedacil de Goiás para o Brasil. A Vedacil Orgulho Goiana, uma empresa goiana referência em todo o Brasil em componentes hidráulicos. A Vedacil que é parceira do Goiás, é parceira do André Rodrigues também aqui no Fala Fera e lá na Band News, pessoal. E aí, com relação à escalação do Goiás, se nada acontecer de anormal de hoje até amanhã, o Verdão amanhã vai ter o Tadeu, o Diego Caito, o Lucas Ribeiro, o Messias, tá? E o próprio William Lepo. O Lovati não viajou para Belém. No meio de campo, Gonzalo Freitas, no lugar do Marcão, que está suspenso, o Juninho, o Rafael Gava. E lá no ataque, Pedrinho, o Anselmo Ramon e também o Wellington Matheus. Então esse é o esboço da escalação do Goiás para o jogo de amanhã no Mangueirão, o compromisso contra a equipe do Paysandu. E aí, pessoal, observando aqui, tá? A convocação, apesar que eu não tive acesso à convocação do Mancini, mas aí eu descobri uma situação. Com relação à convocação dele para o jogo de amanhã. 8 jogadores oriundos da equipe sub-20, viu? Estão na delegação do Goiás, lá em Belém. 8! Rapaz, que coisa linda, hein? 8. São eles. Dos 8, 2 estarão na escalação titular amanhã. O Diego Caito, né? E o próprio Pedrinho. Diego Caito e o Pedrinho. E aí também o zagueiro Antony, o lateral esquerdo Danilo, o volante Baldória, o meia Lucas Rodrigues e o atacante Vitor Hugo. Além do goleiro Ezequiel. O Ezequiel, ele foi formado na base do Cruzeiro, mas quando estourou a idade para sub-20, ele veio para o Goiás, para a equipe sub-20 do Goiás, tá? Sub-20 do Goiás. Então, ele fez o sub-20 no Goiás. Então, para alguns, o Ezequiel é cria do Cruzeiro. Como para mim, ele veio para o sub-20 e fez essa lapidação no sub-20, depois foi para o profissional, eu coloco o Ezequiel como jogador
do Goiás, como cria da base do Goiás. Então, são 8 lá em Belém. Confirmando a relação: Diego Caito, Pedrinho, Antony, Danilo, Baldória, Lucas Rodrigues, Vitor Hugo, Ezequiel, tá? E o próprio... Não, o Ezequiel aí. Dá 8, André. Deu 8 já. Ô, André Rodrigues. É o sábado, fera. Então, galera... Positivo isso, hein? Muito positivo. Por falar em garotos, ontem que show, hein? Do Sub-17, lá no CT do Vila Nova. Jogo de ida, fase quartas de final, Goianão Sub-17. O Goiás fez 4-0 no Vila. 4-0 na casa do Vila Nova, que baita resultado da equipe Sub-17. Jogo da volta na próxima semana no CT do Goiás. Beleza? Galera... E aí, com relação à equipe Sub-20, que hoje jogou contra a Aparecidense, né? Rapaz, se eu colocar pra vocês que eu tô muito mais focado no jogo da quarta-feira do Goiás contra o Criciúma, lá em Criciúma, do Sub-20, do que o jogo de amanhã do Goiás em Belém contra o Paysandu, eu tô curiando as notícias desse jogo da quarta-feira, tá? Chama minha atenção o jogo único Criciúma e Goiás, que vale vaga para as semifinais do Brasileiro B. A delegação do Goiás já vai viajar na segunda-feira para Criciúma com 2 dias de antecedência. 3 jogadores têm idade sub-20 que estão em Belém. Na segunda-feira vão viajar para Criciúma, vão se integrar à equipe sub-20, né? Os 3 são o Antony, o Danilo e o Baldória, né? O Danilo, Baldória, né? E o Lucas Rodrigues, perdão. Danilo, Baldória e Lucas Rodrigues. Esses 3 irão viajar na segunda-feira lá para Criciúma. E aí, pessoal, a CBF marcou o jogo para o CT do Criciúma. É um gramado menor, um gramado não tão bom como no estádio Heriberto Rilse, o estádio do Criciúma. É um gramado meio ruim. E aí a CBF marcou o jogo para lá. E aí eu tive o cuidado de checar no site da CBF se o Criciúma vinha mandando os jogos do CT ou se vinha mandando o jogo do Heriberto Rilse. E aí meio que a CBF de repente teria beneficiado o Criciúma ao colocar o jogo no CT. Não. O Criciúma fez 3 jogos pelo grupo B, na fase inicial do Brasileiro B. E os 3 jogos em casa do Criciúma, 3 em casa. 2 foram no CT e somente 1 no Heriberto Rilse. 2 no CT e somente 1 no Heriberto Rilse. Então não teve meio que, de repente, uma colaboração da CBF ao marcar o jogo para o CT do Criciúma, não. Rapaz, eu tô ansioso para ver esse jogo. Tomara que a TV Criciúma transmita esse jogo, né, do Sub-20, que vale vaga para as semifinais do Brasileiro B. Galera, e aí eu prometi, né, o encerramento da sessão, o encerramento dos vídeos com a sessão de abraços, saudações esmeraldinas, sempre em nome da gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, que está sorteando uma moto 0 km. A cada R$500 em compras, você ganha o cupom, preenche na hora, tá? Lá na Center Pisos, já deposita na urna. Se você comprou 2.000, ganha 4 cupons. Se comprou 5.000, ganha 10 cupons. Se comprou 10.000, ganha 20 cupons. Preenche na hora, já deposita na urna e aí estará concorrendo ao sorteio de uma moto 0 km da gigante Center Pisos. Então, em nome dela, a sessão de abraços e instalações esmeraldinas do Fala Fera, né? Um abraço aqui, ó, ao Afonso Costa, grande Afonso Costa. Um abraço ao querido Fernando Ritt, né? Fernando Ritt. Ele me perguntou se eu tenho informações da ação milionária que o Goiás perdeu para a Lupe. O Fernando Ritt, não tenho. E até sugestão pro pessoal do Goiás, de repente o Goiás organizar uma coletiva para esclarecer isso ao torcedor, né? Uma coletiva do departamento jurídico ou de repente um pronunciamento do departamento jurídico do Goiás com relação a esse tema, né? Essa ação que o Goiás teria perdido para a Lupe na justiça, né? Uma ação milionária. Então a sugestão, pessoal do Goiás, que promova uma coletiva ou de repente um pronunciamento de um jurista do Goiás explicando a situação, tá certo, Fernando Ritt? Um abraço ao Eurípides. Ô Eurípides, você que sumiu aqui nos comentários, fera. Uai, abração pra ti, Eurípides. Um abraço ao Aldair Pereira, ao Vanderlei Calaça, ao Celso Militão, ao Alessandro Justino e a filha dele, a Jennifer. A Jennifer, que é filhinha do Alessandro Justino. Um abraço ao Randall Gomes, ao neto dele, o João, né? Manuel, que é campeão brasileiro de karatê, né? O neto João Manuel do Randall Gomes, campeão brasileiro de karatê. Abraços e mais abraços. O Gilberto Barros, cadê o comentário do Gilberto, gente? Ele pediu para eu perguntar para o Lucas Andrino
sobre os candidatos, né, da presidência do Conselho Deliberativo, o que o Andrino acha, tanto com relação ao Paulo Rogério Pinheiro, quanto com relação ao nome do Sérgio Rassi. O Gilberto Barros pediu para eu fazer essa pergunta para o Lucas Andrino, avisando o Lucas sobre os dois candidatos na eleição do Conselho Deliberativo. Pessoal, então vou encerrar por aqui, tá certo? Bom restante sábado, abençoado sábado para você, para sua família, a sequência do sábado, e amanhã, o Papai do Céu permitindo, eu voltarei às 8 horas da manhã com muito mais Goiás aqui no Fala Fera!